macro-região está em alerta. As cidades se preparam para um possível racionamento no abastecimento de água. A esperada estiagem durante o inverno pode ser a mais severa dos últimos anos. Cristais Paulista já alertou a população sobre o risco de faltar água nos próximos meses. Segundo a prefeitura, por conta da falta de chuva, a represa que abastece o município reduziu o nível a 1 metro e o fato preocupa. Nossa represa de captação, por ser abastecida por nascentes, essas nascentes tiveram uma redução muito brusca nos seus volumes. Reduziram praticamente pela metade essa vazão. Aliado à temperatura mais elevada, o consumo foi muito alto e nossa represa teve uma queda de 1 metro no seu nível normal de abastecimento. O município buscou alternativas para conseguir água. Nós fizemos uma captação numa fazenda próxima ao município aqui também, é o que tem garantido o abastecimento à população agora já. Nós montamos uma captação emergencial também numa represa próximo à ETA nossa também, que são abastecidas também por essas nascentes, só que não estava vindo naturalmente essa água mais para cá. Então montamos uma captação também lá, emergencial. Nós estamos trabalhando também para trabalhar as bombas em paralelo nessa captação nova que montamos de água bruta. Com isso, a gente vai conseguir mandar mais água para a nossa represa. A região que mais deve sofrer com a estiagem é a de Franca. Lá, muitos municípios fazem a captação de água superficial, de rios ou lagoas. O integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica, Sapucaí Mirim Grande, alerta que este ano apresentou uma das secas mais severas da história. Nós temos dados de chuva, no último período chuvoso, que foi de outubro a março, outubro de 2020 a março de 2021, que registram médias de chuvas aproximadamente 40% inferiores à média histórica. Então nós entramos já em 2021, a partir do mês de março, num ano bastante atípico, Então são essas chuvas do período chuvoso anterior que colaboram com a vazão ao longo do ano. A tendência é que o céu durante o inverno continue assim, azul e com pouquíssimas nuvens. Isso acontece por conta das frentes frias que chegam ao sudeste nesta época. Como todo ano, as chuvas devem começar apenas em outubro. Esses sistemas de frente fria e de alta pressão que provocam a diminuição da temperatura, eles são inibidores da formação de nuvens. Então o nosso inverno aqui, apesar de ele ser quente, com entradas de massas polares, ele tem uma inibição de formação de nuvens, não fazendo precipitar a chuva que a gente tem comumente no verão. Segundo o especialista, o colapso hídrico já era esperado e as administrações públicas deveriam ter feito investimentos para se prepararem para o momento difícil. Isso é claramente uma falta de gestão. Até eu digo que no contexto acadêmico não existe o termo crise hídrica. A crise é momentânea, pode ser uma crise ministerial, uma crise financeira. Agora, o que nós estamos vivendo há muito tempo já é um colapso de gestão hídrica. E o colapso ele é previsível. O que nós não estamos fazendo é planejar, é investir para que os sistemas possam, de maneira integrada, fornecer água para a população, para as indústrias e também para o setor agrário. O Ministério Público também acompanha tudo de perto. A promotora do GAEMA disse que combinou com as prefeituras que cada cidade garantisse um plano B para o fornecimento de água. Há mais de 60 anos não se viu uma situação como essa. Então, desde o início desse ano, nós já chamamos os 29 municípios que a gente atua para que eles se organizem e tenham condições de enfrentar esse período de estiagem que será muito rigoroso. Que eles tenham fontes alternativas de captação. Quem não cumprir o acordo pode responder à justiça. Importante que a população venha junto. Mas caso essas condutas não sejam feitas, ajuizamento de ações civis públicas para compelir o município a atuar dessa forma. Sem prejuízo de análise de omissão por probidade administrativa, porque é uma situação que todos são conhecedores e se agrava em razão do momento pandêmico que a gente vive. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, a Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís.
Ximene, o desabastecimento de água preocupa bastante, justamente porque ainda estamos vivendo a pandemia de Covid. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor Marcelo Marini Pereira de Souza, que atua na área de políticas ambientais, inclusive na USP aqui de Ribeirão Preto. Professor, a seca entre junho e setembro já é histórica, sempre acontece. Existe algum argumento para a prefeitura das cidades não terem se preparado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a situação é complexa, não é tão simples assim. Nós temos o abastecimento, que é a disponibilidade de água, a distribuição, o tratamento e distribuição e o consumo. Então, não adianta a prefeitura tomar conta demais do abastecimento dali, do rio, da lagoa, se não tomar conta dessa distribuição, muitas perdas, às vezes 50%, 60% de perdas, não há manancial que resista. Ou da outra ponta, o consumidor de água também não tomar conta. Então tem que tomar conta dos três. O período de seca tem que ser prevista. Então, por isso que eu tenho que armazenar a água no período da seca, no período da chuva, para que eu tenha água no período da seca. Porém, temos um fator agravante, que são as mudanças climáticas. Então, o clima está diferente, as secas são mais prolongadas, mais severas. Esse novo cenário, as prefeituras terão que se preparar para ele. E qual seria, então, uma alternativa que o município pode tomar para evitar o desabastecimento de água? Então, a curto prazo é muito difícil, é realmente melhorar o sistema, diminuir drasticamente as perdas, portanto, investir nesse processo e também a sociedade entender que o problema é crítico e tentar diminuir o consumo. A curto prazo é isso. A médio prazo, novas estimativas desses locais de abastecimento, novo redimensionamento de todo o setor. E no verão chove muito no Brasil, a gente sabe, haveria alguma maneira de aproveitar melhor essa água para o restante do ano? Então, exatamente, essa é uma pergunta crucial. Essa nova realidade tem que ser computada no armazenamento da água. Quando chove pouco no verão, falta água no inverno, né? Então, essa nova realidade terá que ser redimensionada. O sistema público de abastecimento, o sistema elétrico, ele tem que começar a contar estatisticamente com esses períodos mais prolongados e essas crises mais agudas de ausência de água. É importante que esse trabalho seja próximo entre o Ministério Público e as prefeituras, como a gente vê aí na reportagem, o GAEMA de Ribeirão. Então, se tudo funcionasse direitinho, o GAEMA não precisaria entrar em ação, né? Por outro lado, nenhuma prefeitura quer que haja desabastecimento. O que precisa realmente é ter investimentos na produção da água, portanto, na retenção dessa água, no sistema de tratamento e distribuição, diminuir perdas, tem que ter esse investimento. E, por fim, a própria população perceber que o momento já é outro. Portanto, o GAEMA, entendo eu, ele vai na tentativa de fazer com que as pessoas façam o que tinha que ser feito. fazer, né? E aqui em Ribeirão a gente vê que o problema não chega a ser a falta da água, mas muita queima de bomba, furto nos poços, falta zelo do poder público com os equipamentos, justamente isso que o senhor disse, da questão da manutenção. Aqui o sistema é outro, né? Abastecimento de água subterrânea. Nós temos água subterrânea, 100% de abastecimento de água subterrânea. Então o problema é outro aqui, não é de abastecimento de falta de água, é de gestão de água. Então existe roubo de equipamentos, de fios, etc. Esse é um problema, nem sei como resolver, mais guarda, mais fiscalização, mas é outro problema. Ribeirão Preto, bem administrado, não falta água, essa é a questão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Ximene. Obrigada, Thaís.